Muito bem. E nesta segunda-feira, nós vamos trazer um assunto bem interessante, eu chamo a sua atenção. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis publicou recentemente uma resolução criando o primeiro marco regulatório brasileiro para a tokenização imobiliária. Nós vamos entender um pouco mais a respeito desse assunto, conversando com o presidente do Conselho, o João Teodoro. João, obrigado por aceitar o nosso convite. E em termos práticos, o que exatamente muda para o mercado imobiliário com essa nova resolução que a gente pôde acompanhar aí, a resolução de número 1551? Bem, Zé Roberto, primeiro gostaria de cumprimentá-lo, agradecer pelo convite para falar sobre esse tema que é muito relevante. E também cumprimentar os meus colegas corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil, especialmente porque nós passamos agora pelo mês de agosto, que é o mês que a gente comemora o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. E respondendo à tua pergunta, na verdade é o seguinte: o sistema COFES-Cresce, você sabe que fiscaliza todas as operações de caráter imobiliário no Brasil, ao mesmo tempo em que representamos naturalmente os interesses dos nossos filiados, que são os corretores e corretoras de imóveis e as imobiliárias, enfim. Mas nós percebemos que essa questão da emissão de tokens imobiliários, ela estava sendo já realizada em várias ocasiões aqui no Brasil, várias empresas já trabalhando com isso, porém sem nenhuma regulação, né? A CVM não tomou nenhuma iniciativa de regulamentar, talvez porque o processo de fiscalização da emissão de tokens imobiliários, em sintonia com a questão da construção imobiliária ou do item do bem imobiliário que está sendo tokenizado, ela realmente é muito complicada e pode ter uma certa dificuldade para organismos que fiscalizem somente a questão dos valores imobiliários, né, como é o caso da CVM. Então, o sistema COFES-Cresce, ao contrário, tem uma estrutura de fiscalização muito forte dos imóveis que estão sendo comercializados em todos os cantos do Brasil. Nós estamos presentes hoje em praticamente todos os 5.570 municípios do Brasil, onde você obviamente tem mercado imobiliário, e então ficaria bem mais fácil para o sistema COFES-Cresce fazer o trabalho de fiscalização. Por isso, nós decidimos que era a hora da gente realmente criar um marco regulatório para evitar que as pessoas possam ser fraudadas, né? Você sabe que com o advento da internet e a comunicatividade online, ela proporcionou que muitas pessoas mal intencionadas façam uso desse mecanismo tecnológico para fazer com que as pessoas depositem dinheiro e depois não entregam nada, né? Então é preciso que tenha um órgão fiscalizador que realmente esteja de olho no que está acontecendo nesse mercado. Então nós decidimos fazer esta regulação e parece que foi muito bem recebida pelo mercado. Nós temos pouquíssimas pessoas que falam o contrário. Na verdade, a maioria absoluta elogia o COFES de ter tomado a iniciativa de fazer essa regulação. E se Deus quiser, será realmente um negócio muito bem feito e vai satisfazer a toda a comunidade brasileira e a todos os interesses, tanto de vendedores quanto de compradores. Você sabe que, na verdade, nós temos uma resolução que tem mais de 150 artigos e ela tem dispositivos altamente rigorosos na questão da fiscalização, não só da emissão dos tokens imobiliários, mas da fiscalização também da parte de construção, eventualmente, que estejam sendo feitas com base na tokenização. Enfim, há um processo muito forte de fiscalização e há a criação, inclusive, de uma figura legal que vai fiscalizar justamente as empresas emissoras dos tokens imobiliários. Como ela está fazendo isso, de que forma ela cumpriu os requisitos constantes da nossa resolução. Então, nós temos todos os dispositivos legais, além da operacionalização do processo todo, que será feito dentro da tecnologia blockchain, que é a mais moderna que nós temos hoje em termos de segurança institucional, que dá segurança jurídica, enfim, de todos os lados que você olhe, a tecnologia blockchain ela oferece realmente grande segurança, tanto que ela é utilizada pelas criptomoedas, por exemplo, né? Que são coisas absolutamente impessoais e que precisam de toda a segurança. E nós adotamos essa mesma tecnologia para oferecer também a mesma segurança para aqueles que vão adquirir os tokens imobiliários, para aqueles que vão usufruir, obviamente, dos recursos obtidos por meio dos tokens imobiliários. Eu creio que vai ser um processo muito bom e que vai favorecer a todos.
João, a tokenização ela pode democratizar o acesso ao mercado imobiliário, permitindo que pequenos investidores participem de grandes empreendimentos. É isso? Na verdade, esse é o principal objetivo, digamos assim, da tokenização, né? Essa democratização do investimento imobiliário. Porque você sabe perfeitamente que no Brasil se institucionalizou por meio das cadernetas de poupança o financiamento da construção civil no Brasil. Só que hoje nós temos um problema, há uma dissintonia muito grande entre os rendimentos oferecidos pela caderneta de poupança, que está aí na casa de 6, 6,5% ao ano, contra, por exemplo, o rendimento oferecido pela taxa Selic, que neste momento está em 15%. Então, isso fez com que houvesse uma fuga muito grande de capitais das cadernetas de poupança para outros tipos de investimentos, inclusive com menor segurança, mas que ofereçam um rendimento maior. Então, o que nós queremos, na verdade, é democratizar o sistema de blockchain, de financiamento imobiliário, de qualquer que seja a sua natureza, e transformá-lo num funding alcançável por qualquer cidadão que queira fazer investimento. Então, não importa se o cidadão tem uma sobra mensal, digamos aí, de R$500, de R$1.000, de R$2.000, ele vai poder investir no mercado imobiliário como qualquer cidadão que tem uma sobra de 500, de 600 mil reais para investir. Então, isso democratiza efetivamente o investimento imobiliário por meio dos tokens imobiliários. E com toda a segurança que nós oferecemos, eu acredito que vai ser muito bom para o mercado, não só para aqueles que pretendem investir, que gostariam de investir no mercado imobiliário, que agora vão ter essa oportunidade, mas também para aqueles que necessitam de funding imobiliário, para construção, para locação, enfim, seja para o que for, eles terão recursos disponíveis também sem muitos problemas, inclusive com resultado de pagamento de encargos bem menores do que se pode conseguir hoje em dia, por exemplo, no financiamento habitacional tradicional. E quais serão os impactos diretos para os corretores de imóveis? Haverá necessidade de novas competências ou certificações? Sem dúvida, o corretor de imóveis que quiser trabalhar com token imobiliário, a gente vai abrir naturalmente o mercado para todos os corretores de imóveis que nós temos no Brasil hoje. Nós temos cerca de 650 mil corretores de imóveis, talvez um pouco mais já, esse número é do começo do ano, mas a ideia é que todos eles se habilitem. Agora, a habilitação necessariamente passa por um treinamento, porque, afinal de contas, o cidadão tem que saber o que é um token imobiliário, como é que funciona, qual é a segurança que ele oferece, para ele poder explicar para a sua clientela, para que eles possam também confiar no processo e virem a credibilizar o processo de tokenização. Então, os corretores terão, sim, de passar por um treinamento prévio antes de começarem a trabalhar com a venda de tokens imobiliários. Mas é aberto, sim, para todos os corretores que pretendam trabalhar no mercado, até porque a gente está falando, embora você venda virtualmente uma parcela do imóvel, você está vendendo o imóvel. E vender imóvel é atividade que a lei reserva para os corretores de imóveis devidamente habilitados. O treinamento adicional, obviamente, ele é necessário porque é uma novidade para o mercado imobiliário. João, e como o Brasil pode se posicionar internacionalmente com esse avanço e quais oportunidades podem surgir em termos de investimentos estrangeiros? Olha, é claro que já existem investimentos no estrangeiro também feitos com tokens imobiliários, mas aqui no Brasil a regulamentação que nós instituímos recentemente, ela é inédita, né? Então, nós saímos na frente, na verdade, do resto do mundo. Mas nada impede que estrangeiros, por exemplo, participem da tokenização imobiliária aqui no Brasil sem qualquer problema. Basta que o cidadão esteja disposto a comprar os tokens, ele pode comprar de qualquer parte do mundo. Então, eu acredito que há um impacto sim, positivo na medida em que a gente credibilize o mercado imobiliário brasileiro, né? O processo de tokenização brasileiro fique credibilizado perante a sociedade, ele pode ser utilizado também por investidores do estrangeiro sem qualquer problema. Eu acredito que vai ter muito sucesso no momento em que a gente conseguir sair das nossas fronteiras e passar a difundir essa possibilidade de investimentos aqui no Brasil. E aí, obviamente, nós temos um sistema muito mais, digamos assim, simplificado de investimento, sem passar por aquela burocracia toda que tem o sistema bancário para obter o recurso e depois repassar, né, para o investidor, para o construtor, para aquele que
quer incorporar qualquer determinado bem imobiliário. Então, eu acredito que, sim, haverá uma incidência muito grande no futuro de investidores também do estrangeiro fazendo a formação de funding para financiamentos imobiliários aqui no Brasil por meio dos tokens imobiliários. Conversamos com o João Teodoro, ele que é presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. João, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana. Obrigado, Zé Roberto. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, a toda a tua equipe e também o meu abraço grande a todos os corretores imobiliários do Brasil, corretores e corretoras, e dizer que nós estamos trabalhando justamente para fazer com que haja mais mercado para o profissional corretor de imóveis no Brasil. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.